Em um campo de batalha devastado, 4 guerreiros encaram o Rei Demônio na luta que decidiria o destino do mundo. Mesmo diante de uma força absurda, eles continuam avançando juntos, combinando magia, espada e estratégia para abrir uma chance contra aquele inimigo. A batalha chega ao limite quando o herói loiro encontra uma brecha e acerta o Rei Demônio com sua espada. Logo em seguida, o mago do grupo invoca uma poderosa magia de relâmpago, fazendo uma descarga cair sobre o inimigo com força total. Já enfraquecido por tantos ataques, o Rei Demônio não consegue resistir e finalmente desaba. Por alguns segundos, os próprios guerreiros ficam sem reação. Depois de tanto sacrifício, eles realmente tinham vencido. Um tempo depois, o reino realiza uma grande cerimônia para homenagear os salvadores do mundo. Diante do rei e de uma multidão em festa, os 4 guerreiros se ajoelham para receber uma recompensa histórica, o título de 4 imperadores, concedido apenas aos maiores magos do reino. Entre eles está Eftal, que mal consegue acreditar no que houve. Até aquele momento, esse título sempre pertenceu a pessoas de famílias nobres. Para alguém como ele, receber tamanha honra parecia impossível. Então o rei se aproxima e declara que, mesmo Eftal não sendo o mago mais poderoso do mundo, suas conquistas eram inegáveis. Por tudo que fez na batalha, ele merecia carregar aquele nome. A partir daquele dia, Eftal seria conhecido como o Imperador do Relâmpago. Ao ouvir isso, Eftal não consegue segurar as lágrimas. Depois de 40 anos estudando magia, treinando sem parar e superando seus próprios limites, todo o esforço dele finalmente era reconhecido. Anos se passam, Eftal agora é um homem idoso e vive ensinando magia a jovens alunos. Em uma manhã tranquila, Merlin se aproxima e avisa que o café está pronto. Mais tarde, Eftal reúne seus estudantes para treinar a manutenção de círculos mágicos. Durante o exercício, um dos alunos perde a concentração e desfaz o círculo. Eftal percebe na hora, mas não o repreende com dureza. Ele explica que foco é essencial para qualquer mago. Se o aluno não consegue manter um círculo parado, jamais conseguirá sustentar magia em uma situação real. Depois de algum tempo, o treino termina, mas em vez de permitir descanso, Eftal já quer passar para magias de nível 4. Merlin percebe o cansaço dele e pede que ele pare um pouco. Eftal tenta disfarçar, dizendo que está bem, mas a preocupação dela o faz lembrar do passado. Sua mente volta ao período logo após a queda do Rei Demônio. Foi naquela época que ele encontrou Merlin, ainda bebê, sozinha depois que sua mãe foi atingida pelo conflito envolvendo o grupo dele. Esse peso nunca deixou Eftal em paz. Ele se pergunta se Merlin o odiaria caso descobrisse toda a verdade sobre aquela guerra. Mesmo assim, ele afasta o pensamento e volta ao presente. Quando manda os alunos continuarem com magia de nível 4, Merlin se adianta e diz que já está pronta para aprender magia de nível 6. Ela é uma das alunas mais talentosas de Eftal, e sua confiança impressiona o mestre. Ainda assim, ele a aconselha a não correr tanto. Antes de alcançar níveis maiores, ela precisa fortalecer a base. Depois do treino, Merlin entra sozinha na floresta. Seu objetivo é derrotar uma fera que vive em uma caverna próxima. Para ela, vencer aquele monstro provaria que é a melhor aluna de Eftal. Mais do que isso, Merlin acredita que, se ficar forte o bastante para ensinar os outros, Eftal poderá descansar. Mas o plano desanda rapidamente. A criatura é muito mais poderosa do que ela imaginava. Merlin tenta magia de nível 4, mas o ataque não causa efeito. Sem saída, ela arrisca uma magia de nível 6, mesmo sem nunca ter conseguido usá-la direito. O feitiço funciona e um relâmpago atinge a fera em cheio. Por um instante, Merlin pensa que venceu. Só que a criatura surge da fumaça completamente de pé e a arremessa com violência. Quando Merlin já não consegue reagir, Eftal aparece no último segundo e a salva. Ele a repreende por ter entrado sozinha na floresta, e Merlin começa a se desculpar. Eftal então diz que ela tem mais talento do que qualquer outro aluno, mas avisa que buscar poder rápido demais pode fazê-la perder tudo, por falta de fundamento. Nesse momento, Merlin percebe que a fera ainda está atrás dele. Eftal nem se vira. Com calma absoluta, ele libera uma magia de relâmpago de nível 10 e elimina a ameaça em um único golpe. Mais tarde, Merlin não para de falar sobre o quanto Eftal foi incrível ao salvá-la. Ele apenas manda a garota dormir. Mas quando ela se vira, percebe que o mestre está passando mal. Eftal sofre há anos com uma doença sem cura, e Merlin já sabia disso, por isso ela vinha se esforçando tanto. Ela pede que ele cuide melhor de si mesmo, mas Eftal responde que não tem muito tempo, e justamente por isso, não quer passar seus últimos anos deitado, esperando o fim chegar. Ele prefere continuar fazendo o que ama, ensinar alunos talentosos como Merlin e ajudá-los a se tornarem grandes magos. Eftal então revela algo que Merlin nunca imaginava. Apesar de carregar o título de Imperador do Relâmpago, ele nunca se viu como o mago mais forte. Entre os 4 imperadores, existiam companheiros que sempre estiveram acima dele. Por mais que treinasse, estudasse e se sacrificasse, havia uma distância que ele
nunca conseguiu alcançar. No dia seguinte, um dos alunos aparece com uma notícia importante. Uma nova pesquisa sobre aptidão mágica acaba de ser concluída e Eftal fica imediatamente interessado. Ao analisar o documento, ele entende que o método permite descobrir, desde cedo, quais elementos uma pessoa tem mais facilidade para dominar. Para testar a descoberta, Eftal usa um fio de cabelo de Merlin. O resultado confirma o talento absurdo da garota. Ela possui aptidão altíssima para vento e água, além de boa compatibilidade com fogo e terra. Como ele criou Merlin desde bebê, Eftal reconhece que aquilo faz sentido. Com essa técnica, os professores não precisariam mais gastar anos testando cada elemento até entender o potencial de um aluno. Então Eftal decide fazer o teste em si mesmo. Merlin tenta impedir, dizendo que o resultado dele obviamente seria perfeito. Mas Eftal insiste. Mesmo sabendo que talvez nunca chegasse ao topo da magia, ele queria descobrir se pelo menos nasceu com talento para isso. O teste é feito, mas o tubo não mostra cor alguma. Um dos alunos confere as instruções e fica sem jeito ao explicar que um resultado sem cor significa ausência total de aptidão mágica. Ele tenta dizer que deve ser algum erro. Afinal, Eftal é um dos maiores magos vivos. Abalado, Eftal pede para repetir. O teste é feito várias vezes, mas o resultado nunca muda, sempre sem cor. Naquele instante, tudo começa a se encaixar. Eftal lembra de como aprender magia sempre foi mais difícil para ele. Lembra de como seus companheiros avançavam, enquanto ele precisava se esforçar muito mais para alcançar o mesmo ponto. E então, a verdade o atinge. Ele nunca foi limitado por falta de esforço. Ele simplesmente não tinha aptidão mágica. A descoberta destrói Eftal por dentro. Ele passa mal, e Merlin corre para ajudá-lo. Mais tarde, ela bate a porta oferecendo água, mas ele manda que fique do lado de fora. Sozinho no quarto, Eftal encara o peso de toda a sua vida. O sonho que perseguiu por décadas, alcançar o topo da magia, parecia impossível desde o início. A frustração se torna insuportável, e seu corpo finalmente chega ao limite. Nesse momento, uma habilidade chamada Segunda Reencarnação é ativada. Eftal desperta em um espaço vazio, de volta à aparência jovem, diante de uma entidade divina. Ele entende que mais de 50 anos se passaram desde sua primeira reencarnação e admite que quase havia esquecido daquela habilidade. A entidade explica que chegou a hora de sua segunda chance e lembra que ele pode escolher 2 habilidades extras antes de renascer. Ela recomenda uma habilidade que dobraria seu crescimento, permitindo que ele evoluísse muito mais rápido. Mas Eftal recusa. Para ele, o conhecimento mágico acumulado em sua vida anterior já é suficiente. Se tiver tempo para treinar e se dedicar, não precisa de atalhos. A entidade fica impressionada com a resposta, deseja boa sorte e o envia para uma nova vida. Pouco depois, Eftal desperta no corpo de uma criança. Confuso, ele se levanta enquanto suas memórias retornam aos poucos. Ao descer, é recebido por sua mãe, que o abraça com carinho e avisa que o café está pronto. Durante a refeição, ele compreende a situação. Esta é sua terceira vida. Com essa nova oportunidade, Eftal promete a si mesmo que dominará a magia de uma vez por todas, mas a esperança dura pouco. Ele descobre que, mesmo nesse novo corpo, continua sem aptidão mágica. O peso da notícia o atinge novamente, fazendo-o acreditar que ficará preso aos mesmos limites do passado. Certo dia, enquanto está deitado em um campo pensando no futuro, Eftal ouve uma grande confusão. Ao olhar para o céu, vê um dragão enfurecido sendo perseguido por cavaleiros. Por impulso, ele começa a correr atrás deles, mas logo para ao lembrar que agora tem apenas 4 anos. Naquele corpo pequeno, não havia muito que pudesse fazer. Enquanto observa o dragão se afastar, Eftal pensa nas magias de nível 10 que criou em sua vida anterior. Quase por instinto, ele junta os dedos e tenta ativar uma delas. Para sua surpresa, a magia funciona imediatamente. Um disparo poderoso corta o céu e atinge o dragão em cheio, derrubando a criatura com um único ataque. Eftal fica paralisado, sem acreditar no que acabou de fazer. Então ele entende a verdade. Mesmo reencarnado em outro corpo e sem aptidão mágica, ele ainda carrega o poder e as habilidades que alcançou no auge de sua vida passada. E assim, a nova jornada de Eftal começa. Pessoal, muitos dos nossos vídeos teve a monetização cortada, e isso prejudica muito o canal. Além de ter dado muitos direitos autorais. Mais paciência, né? Então, se puderem ajudar com seu gostei, ou hype, ou valeu demais, ou um simples comentário de apoio, ajudaria muito o titio. Até a próxima!